within my heart? Can't you see my love shine through the dark? Can you feel the beat within my heart? Can't you see my love shine through the dark? Can't you see that you must be a part of that beat in my heart? Corrijam aí se estiver errado. Olá, amigos. O penúltimo vídeo do canal, o vídeo 81, ele é um resumo aí desses últimos 5 ou 6 dias que aconteceram, mas que, bom, foram mais do mesmo, né? Bom, aí mais do mesmo por quê? Mais do mesmo, gente, porque agora as coisas elas vão se repetindo. Eu nunca saio de tudo isso que eu fiz nos 80 dias. Quando eu cansar muito, eu volto pro descanso. Quando é um dia de descanso, eu me comprometo com a alimentação, com uma boa noite de sono, sempre que possível, né? A gente que trabalha, que estuda, que tem outras questões na vida, para além do treinamento, para além de fazer uma atividade, a gente sabe que o nosso descanso ele é curto, às vezes ele é breve, às vezes ele é incompleto, mas nunca vou sair disso. Outro dia eu vou treinar a perna, parte da frente, outro dia eu vou treinar a perna, parte de trás. Nesse momento, vocês repararam que eu não me foquei muito em ficar explicando cada exercício, certo? Então eu fui lá, fiz os exercícios, mostrei um pouquinho da rotina, mas eu não me preocupei em ficar falando, olha, é assim que faz tal exercício. Não, isso vai ficar para a segunda parte do outro canal, né, que vai sair um outro canal, que aí eu vou focar só em execuções, em exercício propriamente dito, em explicar o exercício de fato e como realizar ele. Mas essa primeira parte, que eu acho que é o que é mais importante para quem está começando, e eu sempre vou falar com vocês. Minha preocupação nunca vai ser falar com quem já sabe fazer, querer falar com especialista, com profissionais, com nerds da área, não. Quero mostrar pra você aí, que é meu amigo, que é minha amiga, que é meu parente, que é meu parceiro, que é minha parceira. A gente se tromba na rua, a gente troca essas ideias. A ideia é falar pra vocês que é assim que eu estruturo, entendeu? Vocês conseguem perceber que é uma estrutura, parece simples, né? Pô, vai lá na academia, faz um dia que ele tá cansado e faz 25 minutos de bike.
eu nunca deixo de fazer isso, porque o meu foco ele é justamente estar sempre em movimento, né? O movimento me ajuda a ter mais saúde mental, física, ajudar nas minhas tarefas diárias, né? Sou uma pessoa que ajuda outras pessoas, então você aí que já passou dos 30, que tem pessoas que dependem de você, essa conversa também é um pouco com você, no sentido de que a gente tem que ter o nosso corpo ativo, não só por uma questão estética, mas a gente tem filhos, pais, mães, irmão, irmã, a família no geral, você que é o arrimo da família, você que é arrimo, né? Arrimo tanto homens quanto mulheres, pessoas aí que estão comigo nessa caminhada entendem bem o que eu tô falando, de que o mundo real é diferente do mundo da internet. Eu não tô aqui pra angariar seguidores, nem pra querer fazer disso viver em função de um canal de YouTube, não. Isso é basicamente pra trocar ideia com as pessoas que eu quero trocar ideia. Então, caras, nesse sentido, a gente faz esse trabalho aí que vocês estão vendo. Não é nada de muito novo, nada de diferente do que as pessoas já fazem na internet. Mas eu acho que algumas coisas elas são hiperinflacionadas, hiperestimuladas, né? Ontem mesmo eu tava gravando um conteúdo, a internet obriga que a gente grave sempre 1 minuto, falas rápidas, falas desconexas, né? Nada estruturado para que você entenda de fato. Como que você pode, como que eu faço para manter uma estrutura durante um tempão, assim? Como que eu pego uma constância boa, assim, de, 80 dias, cara? 80 dias são quase 3 meses. E eu deixei um pouquinho de resultado, essa coisa do resultado, eu não gosto de correr atrás disso. O resultado que aparece pra mim, como eu já tô um tempo de jornada aí, já vem uns 4 anos, esse resultado que aparece pra mim é derivado de um tempo já que eu venho fazendo isso. Então, como eu disse, eu acho que no vídeo 56, é uma caminhada de alguns anos já para chegar no resultado estético que vocês tanto gostam, tanto pensam. Mas pensando exclusivamente agora em você que não tem noção de como começar, você que nunca fez exercício, que nunca pegaram na sua mão, você que não tem condição de pagar um profissional para te ajudar, eu quero que você entenda que o seu início de jornada ele é muito parecido, ou vai ser praticamente igual a esses primeiros 80 dias que eu fiz aqui. É exatamente isso que você vai fazer. E aí o que vai mudar? O que vai mudar ao longo do tempo? Esses primeiros 80 dias, você vai fazer da forma que você puder, como você puder, com as atividades que você puder, mas você não vai se preocupar em fazer uma grande, mega, hiper mudança na sua rotina, não. Você vai continuar fazendo o que você já faz e você vai incluir o exercício. Os exercícios, as atividades, como eu disse, né? Não precisa ser só academia. Eu escolhi academia porque eu vou falar no outro canal porque da academia na minha vida, mas não se prenda a isso. A ideia é que a academia ela é um suporte que vai te ajudar muito na questão muscular, né? No desenvolvimento muscular, então você vai ter um aporte melhor para trabalhar a sua musculatura como um todo. Isso é inegável. Mas essa atividade não é a única e exclusiva. Se você quiser substituir tudo que eu fiz por bicicleta, caminhada e corrida, você taca de pau no que você tem de mais fácil e no que você tem mais afinidade para fazer. Eu acho que a questão maior é essa. You are now listening to a Wave God exclusive. And so in the sky shines the electric eye. Bom, dito isso, galera, tá eu aí treinando, né? Bom, depois do último dia, dos 80, né? Depois do último dia eu acabei escolhendo ir pra um caminho que não é tão didático assim, né? Eu comecei a ficar angustiado de ter que gravar, trabalhar, pegar um ônibus, fazer atividade física, gravar e editar é muito difícil. Por isso que esses vídeos estão saindo aí com
25 dias de atraso, né? Era pra eu ter entregado isso aqui na primeira semana de janeiro. Mas esse é um dos vídeos mais importantes. Eu quero que você observe aí. Eu tô fazendo o Smith. Um dos conceitos principais que eu quero trazer nesse vídeo de agora, nesse vídeo do 81, que é o penúltimo vídeo do canal, um dos conceitos que eu quero trazer é o conceito de progressão de carga. Ah, Rodrigo, mas o que é progressão de carga, cara? O que é progressão de carga? Bem, vocês percebem que eu passei 80 dias fazendo vários pequenos treinos, vários ajustes, treinando fazendo musculação, treinando exercícios diversos, treino de peito, treino de costas, braço, abdômen, core, fiz tudo que você possa imaginar. Treinei a musculatura completa do corpo. Para que eu chegasse no dia 25 ou no dia 24, eu fizesse o meu exercício base. Qual que é o meu exercício base que eu mais gosto de fazer? Que é o que me dá um parâmetro de que minha força está aumentando. O exercício base que me dá parâmetro é o exercício terra. Então, eu fui lá, realizei o exercício terra com uma novidade. Novidade nova aí, para quem já me conhece e me vê treinando. A novidade é o quê? Se você reparar bem nesse vídeo que eu tô batendo o meu PR, o que significa bater o PR? Bater o PR nada mais é do que você conseguir levantar a sua carga máxima para uma repetição só. E aí, como que eu sei que a minha força aumentou, Rodrigo? Cara, eu fazia um exercício PR, esse exercício terra, levantando essa carga aí, né? 220 quilos, 210, 220. Eu realizava esse exercício com straps, né? Ou seja, com apoio das straps. Straps são essas luvinhas aí, entre aspas, que você tá vendo na tela. E essas luvinhas, elas dão um suporte para que a gente consiga trazer o peso para cima. Só que o que acontece? A luvinha, ela tira um pouco do peso do braço, do antebraço. E aí eu só conseguia fazer com straps. Esse é um exercício, por exemplo, que eu só conseguia fazer com straps. E aí nesse dia, eu consegui fazer o exercício sem straps, sem nada. Ou seja, eu fiz um trabalho de 80 dias para chegar no dia 80 e conseguir bater o meu personal record, que é o meu recorde pessoal. Então vocês percebem que eu nunca saio daqui sendo natural, sendo trabalhador, sendo uma pessoa que tenha as suas questões particulares, familiares, enfim, seja lá o que você tenha. Eu nunca vou sair daqui e ficar falando pra vocês, olha, eu saí de casa e levantei 200 quilos. Aí semana que vem eu vou lá e falo, eu levantei 202. Mentira. Eu faço toda uma preparação para conseguir bater esse personal record só para eu ter noção de como a minha força está aumentando. Ah, Rodrigo, mas, pô, cara, aí quem é mais profissional da área vai falar, pô, mas não precisa de 80 dias para você bater o PR, né, cara? Amigo, nós sabemos que eu não preciso de 80 dias para bater o PR, isso é óbvio. Poderia ter feito bater PR com um intervalo menor, só que aqui entra uma questão muito básica. Eu não treino por performance e a ideia é que a pessoa que está em casa me vendo, ela entenda como funciona de fato um processo de levantamento de peso com segurança. Eu tô pensando justamente na segurança do amiguinho leigo, da amiguinha leiga. Não, porque o Rodrigo postou lá no Instagram que tava levantando 200 kg e agora ele tá levantando 230. Não, cara, demorei 3 anos para fazer isso. Então, tem um vídeo meu aí, um dos primeiros, fazendo o terra no parque, com o peso do parque, deve ter o quê? Uns 100 quilos, até menos, talvez uns 80. E agora eu já cheguei em 220, ou seja, em 4 anos, mais ou menos aí, eu saí do peso de 80 quilos para 220. E aí no meio desses 4 anos houveram percalços, houveram dificuldades, houveram desacertos, parei de treinar, voltei a treinar. Mas a grande sacada é entender que eu levo 80 dias mais ou menos para bater um PR. Ah, Rodrigo, mas não entendi ainda, o que você tá me falando? Eu tô falando pra você que antes de eu sair daqui desembestado para chegar na academia e encher aquela barra de peso e provar que eu sou foda, eu faço todo um trabalho de preparação. Ou seja, eu treino todos os músculos auxiliares. Isso é um treinamento, gente. Isso, treinamento de músculos auxiliares. Eu sinto como tá o meu corpo. Eu falei isso em outros vídeos, não vou repetir, mas autopercepção, autoconhecimento, saber o quanto você aguenta, é só com autoconhecimento, tá? E aí, aos poucos, eu vou aumentando o peso. Por isso que a gente precisa de ter auxílio profissional. Quem são os meus auxiliares profissionais? Os professores que eu já tive, os grandes treinadores que eu já tive, escola alemã, escola japonesa de treinamento, escola chinesa. Passei na mão de ótimos professores e profissionais de educação física antes de chegar na universidade. Eu já aspirava a ser atleta, então é muito importante que vocês entendam também que eu não saio do zero absoluto. Quando eu entro na academia para começar a pensar nisso, eu já tenho uma base. E você que está começando, ou seja, a ideia é que você entenda o caminho possível que é treinamento para desempenho,
o outro caminho, que é o treinamento por estética, que vai estar muito associado ao treinamento por desempenho, e ao treinamento que eu faço, que é o que eu gosto de fazer, que é o treinamento por saúde, por lazer, por questões de você, às vezes, precisar descansar a cabeça em algum lugar, saber gerenciar sua raiva, seu ódio. Todas essas questões, elas podem ser trabalhadas, né? Como a gente precisa transmutar as energias. A gente não pode acumular energia igual uma pilha, porque senão você vai surtar. Não vou entrar no mérito agora, não sou psicólogo para falar isso. Indico que você procure terapia, é óbvio, mas transmutar energia é um negócio fantástico. Quando você aprende a transmutar energia, não estou falando de nada místico, não. Estou falando de transmutar energia, de pegar e canalizar essa raiva que você sente, esse ódio, e transformar ele em algo produtivo. Seja para o trabalho, no meu caso, para o treinamento, que é o meu trabalho. E para as outras questões da sua vida, você pode fazer isso também. Mas agora voltando e focando na questão do levantamento de terra, eu faço esse tipo de processo com tanto tempo de intervalo, pura e simplesmente porque tenho uma base científica sólida. Então, se a minha ideia é não se machucar, é não me ferrar na academia, e nem fazer ninguém ter nenhum trauma com uma fratura exposta, né? Porque é o que acontece às vezes, né? Com um peso desse tamanho, você pode ter uma fratura exposta. Não quero traumatizar ninguém, nem o dono da academia, nem os meus amigos da academia. Então, no intuito de não traumatizar as pessoas, né, de ninguém ver minhas tripas para fora dentro de uma academia, brincadeira, gente, mas a ideia principal é fazer isso com segurança, né? Eu tô nessa caminhada de levantar peso, de puxar muitas grandes cargas, mas pensando muito no risco, né, no custo-benefício que é se arriscar para medir o aumento da minha força. Mas até aí, beleza, né? Rodrigo, você não precisa disso. Não preciso. Cara, pra estética, agora no segundo canal, eu vou provar e vou continuar fazendo pra vocês entenderem que não é necessário. Não é necessário a gente pegar um peso exorbitante para construir um corpo estético, né? Mas a gente trabalhar a nossa força, ela é essencial para que a gente consiga chegar com mais facilidade no corpo estético. Você precisa aumentar a sua força, aumentar a sua resistência física. Como diria um grande amigo, né? Aumente sua resistência física, melhore seu desempenho, e aí depois a gente começa a pensar na estética com mais qualidade. A ideia é que você não desista. Lembra dos vídeos, dos primeiros que você já viu aqui? A ideia é que você não desista e nem jogue seu dinheiro fora. 80 dias para trabalhar um PR? Sim, 80 dias para trabalhar um PR, porque eu trabalho num limiar ótimo, né? Que a gente vai falar na ciência aplicada e nas grandes teóricos, estatísticos e blá, e não vou entrar agora no mérito, porque isso demora muito e precisaria de uma análise muito detalhada e específica de um conteúdo de fisiologia, de biomecânica e de educação física, enfim, mas de anatomia também. Mas eu não quero me passar aqui de intelectual da área. Eu quero falar pra você o seguinte, eu quero falar que a gente vai trabalhar um limiar ótimo de desempenho. E aí eu quero saber como eu vou ter certeza que esse corpo vai se recuperar. Lembra que se eu sou o experimento, se eu quebrar a amostra, gente, não tem mais como realizar o experimento. Então, basicamente, a gente tem que tomar cuidado com a amostra. E quem é a amostra, Rodrigo? Isso, é esse corpo que você tá vendo aí na sua tela. Isso é a amostra. E a gente tem que tomar cuidado com a amostra. Tem que pegar a amostra e guardar ela na geladeira bonitinha, botar a amostra para descansar. É o nosso ratinho de laboratório aí, ó. Entenderam? Vocês que são cientistas, quem é a galera mais nerd vai entender. Mas deixando a brincadeira de lado, gente, a ideia é essa, sempre. Sempre, mas só isso que você faz, assim? Então, você está se desenvolvendo há quanto tempo, mais ou menos? Gente, no meio do processo de treinamento, as coisas acontecem de formas que a gente não espera, porque nós somos seres humanos e atravessados por milhares de questões sociais, éticas, políticas. E aí, às vezes, você vai estar no meio do seu treinamento e aí você vai ter que se mudar de estado. Ou alguma coisa vai acontecer com alguém da sua família e você vai precisar parar de treinar. O que eu quero te dizer é que, a partir do momento que você inicia o processo, você tem que saber que irão acontecer diversas coisas, né? Você vai passar por várias vicissitudes até que a gente chegue no objetivo comum. Para que você não pare de treinar, para que você não desista do processo de treinamento, você precisa estar organizado. Por isso que eu falo da agenda. Cara, se você viajar e precisar treinar e tá na sua agenda isso, se você mudar de estado, se você for para um lugar que não tem academia, se você ficar sem dinheiro porque não consegue mais pagar a academia, o que você vai fazer? Você vai parar? Pergunta para você mesmo aí. Você sabe que tem um parque do lado da sua casa. Você não tem mais a academia. Você não tem mais. Acabou a academia. Você perdeu o emprego, você tá ferrado, ferrada. Você sabe que tem uma barra fixa e uma paralela ali. Você vai parar de treinar? Você pode não ir todo dia, como você ia. Mas tem um parque ali. Tem uma paralela ali. Tem uma barra ali. Então, a luz que eu quero te jogar, fazer você pensar com carinho é: a primeira coisa, que se você tem condições de fazer, se você tem a possibilidade de ir numa academia, faça. Não tenha vergonha de fazer. Se você tem condições de ter um personal,
tem um personal, você tem condição de ter uma nutricionista, tem uma nutricionista, faça tudo que você tem. A vida, assim, aproveite a vida do jeito que veio pra você. Não tenha medo de utilizar o que você já tem. Nem vergonha de se o seu amiguinho não tem e você tem. E aí, sabe, esqueça isso. Seja, putz, é foda falar, seja egoísta nesse ponto de entender que você precisa ser egoísta. Um pouco, pelo menos. Porque é autocuidado, né, gente? A gente tá falando de autocuidado, de a gente estar bem, pra poder, até pra cuidar dessa outra pessoa que tá com a gente precisa estar bem, são, sóbrio, consciente. Então, vá utilizar as ferramentas que você tem. Ah, mas Rodrigo, não tenho ferramentas. Aí fica mais difícil. Fica realmente mais difícil. Como eu disse no começo, fazer barra fixa é uma grande porcaria, cara. A vida é sofrida, mas não vou chorar. Viver de quê? Eu vou me humilhar. É horrível fazer barra fixa, porque assim, se você pesa 80 quilos, você tem que levantar 80 quilos. Eu falei isso num dos primeiros vídeos lá atrás. A grande brutalidade dos treinos de praça é que, assim, a gente aprende meio que na marra. Por isso que nem todo mundo aguenta, nem todo mundo fica. Por quê? É difícil, cara. É o seu peso. Tem a questão do ego, de, pô, não consigo lidar com o meu peso. Além da questão do ego, acho que mais pega é não saber, não ter um cronograma. Geralmente quem tá muito ferrado, assim, de grana, de situação de vida mesmo, normalmente não tem as condições e a luz, aquela luz que a gente coloca, assim, sabe? A orientação mesmo. Eu falei sobre isso recentemente, vou deixar aí, mas normalmente as pessoas precisam mais de orientação do que de comprar alguma coisa. Você não precisa de um tênis, cara. Se você não tem dinheiro pra fazer atividade física, você não precisa de um tênis, nem de um Nike, nem de um Adidas. Às vezes você precisa só de uma barra fixa, entendeu? E o que você precisa, na verdade, é de orientação. O grande BO, o grande problema das atividades que eu tenho percebido como uma pessoa que trabalha na área, tá? Não tô falando, não é achismo, gente. Eu tô trabalhando na área, tô me desenvolvendo enquanto profissional. Estou trocando ideia com pessoas, com alunos, com profissionais da área também, ruins, grandes profissionais merdas que eu tenho conhecido, percebendo e fazendo essa análise de que vocês precisam de orientação. O que mais falta é uma pessoa que troque uma ideia franca com vocês, que sente assim do seu lado. Da mesma forma que a gente faz no bar. Lembra quando a gente foi no bar aquela vez? Tá ligado. Sabe quando cobrar a esquerda, parceiro? Você apaga a bateria, eu vou te cobrar. Aí você vai virando de costas, eu vou achar o quê, pai? Deixo pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde. De costas eu vou achar o quê? E nessa cidade, deixa eu braço mostrar. A gente tava tomando uma na rua. Falta um pouco de alguém, não como eu, talvez eu, mas assim, falta esse feeling, esse sentimento de olhar pra você como uma pessoa. E é o que eu tô tentando fazer aqui, do meu jeito, da forma que eu posso, porque vocês são pessoas que eu admiro, que eu gosto. Todo mundo que tá recebendo esse vídeo, fora o pessoal do YouTube que enfim, chegou assim meio que na aleatoriedade, mas as pessoas que estão recebendo esse vídeo, vocês são pessoas que eu gosto, que eu admiro, que eu quero poder ajudar, mas sem essa questão da cobrança, a gente se ajuda, vocês me ajudaram, a gente pode se ajudar de várias formas. Vocês sabem, né? A gente se conhece, então eu passei por isso. Esse momento aí que você tá agora, sabe? De não saber muito bem, não se sentir bem no espaço, de não saber pra onde ir, de olhar pras máquinas, não saber o que fazer. A gente vai ter um outro canal, que aí a gente vai falar exclusivamente de treinamento na academia, sobre os exercícios. A galera que tá começando, o pessoal iniciante, com vocês. Quem já começou, quem já sabe, quem já é profissional, quem se acha aí foda pra caralho. Gente, eu quero que vocês se fodam mesmo, assim, não é com vocês o diálogo, entendeu? Isso aqui é um diálogo intimista mesmo, com as pessoas que já me procuraram, que eu olho assim e falo, pô, cara, isso aí é foda mesmo, hein? Eu passei por isso aí, mas você tá melhor que eu. A maioria de vocês, que a gente já trocou ideia, vocês estão um pouquinho melhores do que eu quando eu comecei. No sentido de materialidade, né? De ter as coisas. Vocês têm aí os seus tênis, vocês comem bem, vocês têm questão alimentar aí não é um problema pra vocês, como foi pra mim. Então, vamos pensar positivo a partir disso. Não esse positivismo barato, essas coisas de pensar positivo meritocrático barato, não. Vamos pensar positivo no sentido de a gente vai se mudar, a gente vai se ajudar a se entender nesse mundo, né? A se entender corporalmente. A corporeidade é uma coisa nossa, então a gente não pode jogar isso fora. Independente de se você tem um corpo gordo, um corpo magro, um corpo alto, um corpo baixo, um corpo trans. A ideia é que você se movimente, né? Que todos nós estejamos juntos em movimentos distintos, diversos, mas a base, eu acho que eu posso te ajudar. É isso, o vídeo de hoje é estruturalmente, basicamente sobre isso, sobre te dar uma luz. Você vai ver alguns momentos agora de treinamento, com algumas falas soltas, com mais texto, mas eu precisava trocar essa ideia com vocês. Amanhã vai ter o vídeo sobre drogas, né? Eu tô devendo sobre as drogas, vocês amam as drogas, né? Eu vou falar de todas, vamos falar de todas as drogas, todos os malefícios dela e benefícios para o treinamento. Espero que você assista isso até o final. E você que tá aí no futuro, você que tá vindo do futuro e tá assistindo esse vídeo,
seja bem-vindo. Esse canal está se autodestruindo dentro de alguns instantes. E vai ter outro canal que vai ter mais a ver com você, talvez, mas a questão é, não desista, não pare. Comendo mal aqui. Preciso que você preste atenção em você mesmo, no que você precisa, no que você tem como meta pré-estabelecida. E aí a gente vai trocar outras ideias no outro canal sobre isso. Mas você que está vindo do futuro, né, meus ouvintes do futuro, sejam bem-vindos, se cuidem, comam direito, tentem não errar, tá bom? O vídeo de amanhã vai ser o encerramento, né, vai ser o grande finale aí, sobre as drogas. E aí vai ter o vídeo 01, né, vai ter o vídeo 01 do canal, do outro canal. E aí vocês vão me achar aí no YouTube também, tá bom? Se cuidem, beijos, fiquem com Deus. E agora tem mais dicas aí, tem mais coisas sobre o treinamento e sobre esses últimos dias, né? Esses últimos dias aí, toda essa sequência de vídeos que vocês vão ver agora, elas são sobre os últimos dias, tá bom? Esses vídeos que estão passando aí de fundo são de treinos do ano passado, do início, mas a sequência agora que vocês vão ver são desses finalzinho aí, eu acho que 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, vai ter vídeo dos dias primeiros, e aí é isso. Não deixem de treinar, por nada nesse mundo. Amo vocês. Vou sentando assim de boa, vou sentando assim de boa. Essa travinha que eu mexi ali, ó, eu coloquei ela mais ou menos na metade, como você pode ver a marcação. E aí eu vou agachar, tirei o peso, eu vou agachar, ó, bateu ali na trava, na lateral,
direita do vídeo. Aí eu vou mexer na trava de novo, vou baixar um pouquinho. E o que eu quero com isso, né? Eu quero perceber o meu limite de segurança para caso eu falhe. Ó, coloquei dos dois lados a trava agora, né? Eu fiz de uma forma bem imprudente, mas o certo é você fazer isso sem o peso. Antes de você entrar na máquina, você ajusta a trava de segurança. A trava é importante para que, caso você falhe, né? Se você falhar, se você tropeçar, escorregar, olha lá, ó. Aquele é o limite máximo, tá vendo? A máquina não vai me esmagar. Eu joguei o corpo um pouquinho para frente justamente para você perceber. Meti o joinha aí. Agora olha só. Vou levantar aí, eu levantei de uma forma bem prudente. Não devia ter feito isso para não incentivar vocês. Mas a ideia é essa, ó. Vou tirar o peso. Tirei o peso. Agachei, falhei, não consegui subir mais. Ó, caí para frente e o peso não vai me esmagar. Dependendo do peso que você tiver nesse exercício, por exemplo, se o peso vir com tudo para baixo, eu tenho um limite máximo que o peso vai chegar com a trava de segurança, entendeu? Ajustei a trava de segurança porque esse dia eu tava fazendo o exercício com segurança, né? Mas principalmente porque eu ia aumentar peso, né? Eu ia jogar aí 40 de cada lado, 40, 50 de cada lado, então, 100 quilos, né? Você agachar com 100 quilos sem segurança é pedir pra você ir pro plano astral, entendeu? Sem brincadeira, sem meia verdade. A ideia é que você não morra, né? Eu já falei isso em outros vídeos, mas a gente treina pra ter uma qualidade de vida e não pra morrer e nem pra se desafiar. Como eu disse, eu treino por saúde, por lazer, é um momento meu, particular, então não me interessa vacilar e morrer ou ficar tetraplégico, né? Porque eu tô com uma carga na minha cervical ali. Então, se eu escorregar e cair no chão, eu diminuo, sei lá, não sei quantos %, mas assim, eu diminuo muito a chance desse peso vir para baixo e me esmagar, né? Eu caio e numa manobra de segurança também, se eu não sentir firmeza, se eu for falhar, o que eu vou fazer? Eu vou me jogar no chão como um último recurso, sabendo que a trava vai segurar esse peso, né? Eu vou cair no chão mesmo, tipo, vou me jogar para frente, no caso você viu que eu me joguei para frente, mas num último recurso eu vou me jogar para frente mesmo, com toda a velocidade, com toda a força. Por quê? Porque a trava vai segurar o peso, é o tempo que a gente tem para sobreviver, né? Aí eu vou colocar o peso, vou aumentar. Esse dia eu acho que eu fui até 50. Eu gravei esse momento aí porque eu queria falar sobre isso, sobre as travas de segurança e sobre a importância de você fazer a parada com segurança, entendeu? Principalmente você que está começando. Aprende certo, reproduz certo, né? Aprende errado, reproduz errado. Por isso que muita gente faz errado na academia, porque aprendeu errado, ó, começa a fazer o exercício com segurança, entendeu, gente? A amplitude está boa, o exercício está bem executado, eu encontrei o exercício, e aí eu vou nessa toada aí. Vou botar mais 30 de cada lado depois, 40 de cada lado, 50, acho que eu parei no 50 nesse dia. 50 para 10 repetições. E aí fui pro próximo exercício. Mas a ideia da segurança é essa, principalmente para exercícios básicos como agachamento, as travas de segurança que tem também em todos os exercícios no supino. Nem toda academia tem um supino seguro. Por isso que hoje eu prefiro fazer o supino no Smith, ou com halteres, né, gente? Eu já vi alguns acidentes, a gente tem visto muitos acidentes de gente querendo provar que é foda. E pra mim o exercício da academia não é um fim, né? Ele é um meio para que eu tenha uma vida de qualidade. O fim, pra mim, não é estético. Se você busca estética, principalmente você que busca estética, é interessante que você faça de uma forma segura, tá ligado? E vá se hidratando, né? A partir do momento que você tá na academia, é muito importante que você se hidrate aos poucos, tá? Não encha a barriga d'água para fazer o exercício, porque você pode vomitar, mas vá dando umas bicadas de água assim, para você ir se hidratando.
e se manter hidratado durante o exercício, quando você está fazendo ele direito, é muito importante, tá? São fluidos, você precisa suar também. Outra coisa importante, você vai suar. Não tenha vergonha de suar na academia, você está lá para isso. Você está lá para suar mesmo, tá? Leve sua toalhinha se você tem vergonha de ficar suado, mas não ligue para o que as pessoas possam pensar de você, foda-se elas. Concentre-se no seu, no que você tem que fazer. Você está aí para fazer algo durante 1 hora e ir embora, nada mais do que isso. Não esqueça disso. Seu dinheiro é valioso, seu tempo é valioso e a gente quer chegar no objetivo comum. Mais um dia aí, galera. Nada muda, né? Vocês podem ver. Coloquei bem pouco peso aí, 10 quilos de cada lado. Vou encontrar a execução do exercício primeiro. E eu vou verificar, vou realizar o exercício com pouco peso. E eu vou perceber se tá bom, se não tá, se eu tô me sentindo bem, se o ombro tá bom, se tá respondendo bem a levantar esse peso. A partir desse pequeno peso aí, já dá pra você ter uma ideia de como vai ser o seu treino do dia. Se você sentir muito cansaço para levantar pouco peso, uma dificuldade muito imensa, né? Você ter dificuldade para levantar, significa que vai ser um dia ruim para treinar. Significa que você vai ter um dia mais difícil no sentido de não conseguir levantar tanta carga. É um parâmetro. Esse primeiro exercício de aquecimento, ele é obrigatório, tá? Eu não gosto de questionamentos quanto a isso. Para mim, eu trato como obrigatório fazer o aquecimento no exercício. Não existe eu chegar e socar um monte de carga. Na internet você tem um monte de maluco falando que não precisa aquecer. Tem um monte de gente que já chega botando peso aí e sai fazendo. Mas o meu peso de aquecimento é esse. Essa é a minha estrutura física atual, que comporta um aquecimento desse nível, desse tamanho. Ah, mas eu aguento mais peso para aquecer. Sim, provavelmente eu aguento aí uns 20 quilos. Mas aí eu deixo de ser um aquecimento, né? Eu deixo de jogar sangue. A ideia é só jogar sangue no músculo que vai ser trabalhado mesmo. Dessa forma aí que vocês estão vendo, tem funcionado pra mim e eu não entro muito no mérito de se funciona ou não. Depois do exercício eu parti eu aumentei o peso lá, né? Eu fiz o supino até acho que uns 25. E aí eu fui pro desenvolvimento, né? Esse dia eu trabalhei só essa parte superior aí, muito inclinado e desenvolvimento, né? Peito e ombro aí. E mesma coisa, cara, mesma coisa, não muda nada, trabalho no desenvolvimento no Smith, pela segurança que o Smith me dá pra fazer, e esse primeiro exercício aí, fazendo ele, aquecendo sem peso, percebendo como o corpo tá se sentindo, mas sempre a mesma coisa. Repara aí que ó, no próximo exercício, não vou sair disso. O que eu vou fazer? Começar a gravar aqui e novamente, agora eu coloquei um pouco de peso, não dá pra ver porque a câmera ficou mal posicionada, mas aí eu já tô com peso na máquina. E bora dali como? Mais exercício, acho que eu tô com peso máximo aí. Começo a fazer o exercício com peso, o peso não tá aparecendo porque tá marcado na lateral. E aí, ó, pela minha cara já dá pra perceber, né, que tem peso aí. E o que acontece? Fiz poucas repetições, fui lá. Esse momento é muito importante, você saber que é um momento de, opa, coloquei peso demais, eu não dou conta de fazer com esse peso. Apesar das redes elas fomentarem que você deve aguentar o peso que tiver, progressão não funciona dessa forma, tá? Se eu não consigo fazer 10 e eu não tô num dia programado para fazer progressão e para conseguir fazer mais repetições, então eu tenho que fazer mais 10. Então não é vergonha você parar o seu exercício e falar, não tô conseguindo fazer, diminuir o peso. Isso é um sinal de maturidade na academia, tá? Saber, inclusive
evita que você se machuque. Se você se machucar, você não tem o seu objetivo concluído, né? Todos esses autodesafios que você vê aí por aí, da galera fazendo e se arriscando, é tudo mentira, tá? Ninguém faz isso na vida real, não. Segundo exercício, fazer o pull down, e a mesma coisa, cara, não muda. Segue a estratégia, que na verdade é um conceito bem trabalhado, que eu não vou elaborar aqui. Primeiro exercício, você vai fazer o aquecimento no exercício com pouco peso, cara. Você vai sentir, você está acabando de chegar na academia ou na máquina. Você precisa sentir como está seu corpo e como que ele está respondendo na posição. Você percebe que é uma posição que eu fico um pouco desequilibrado no pull down, por exemplo. Então, primeiro sente o exercício e depois parte para colocar peso nele. Isso não muda, né? Isso não vai variar em momento nenhum. Mesma coisa nessa puxada. Eu vou me organizar na máquina. Nesse caso, para eu ficar na altura ideal da máquina, eu preciso colocar esse apoio aí, que é um colchonetezinho, para poder fazer essa remada, né? E eu vou remar primeiro com pouco peso, cara. Estou fazendo a primeira remada do dia, né? É lógico que nas próximas remadas, que é esse padrão aí de movimento, nas próximas eu não vou precisar mais aquecer, né? Eu já vou chegar com uma carga maior, já vou colocar um pezinho maior. Mas o primeiro é para sentir o movimento, porque se você começa a puxar peso que nem um maluco e você não sente o seu corpo antes, a chance de você arrumar problema no futuro é bem grande, sabe? Tanto que quem tem pai ou parente na construção civil, a gente sabe os problemas, principalmente de coluna, que eles têm, né? Porque o trabalho diferente da academia exige que eles já partam do princípio de uma carga elevada. Não existe aquecimento numa obra, não é? Os nossos pais, os nossos parentes que trabalham com construção civil já chegam pegando pesado, não existe progressão de carga no ar do laboro, né? Então a gente que não está nesse lugar, nessa condição, a gente tem condição de fazer isso da maneira correta e segura. Não seja burro de carga, você não é um burro de carga. E aí esse dia, né, mais um dia passando, um dos últimos dias que eu finalizei 2026, que foi o dia do PR, né? Resolvi bater o PR. Aliás, resolvi não, né? Eu estava pronto, eu estava apto depois de 80 dias para conseguir fazer esse personal record. E isso é muito interessante, porque depois de todos esses treinos que vocês viram aí, que foram auxiliares, que eu trabalhei toda a musculatura que eu considero que seja auxiliar, que é parte de trás das pernas, né, parte da frente das pernas, um bom supino, o ombro bem preparado, bastante isométrico de ombro, bastante supino, bastante peito e todo um trabalho de costas. Eu vou e faço essa façanha aí, ó, bati o PR num dia comum. Um dia eu cheguei e falei, pô, eu tô pronto. Fui lá e bati o PR, coloquei o peso. As pessoas estranham um pouco quando a gente começa a colocar muito peso dentro de academia de bairro, porque nem todo mundo está acostumado a ver trabalho sério sendo feito. Então, geralmente as pessoas estranham um pouco, né? Mas a gente tem que respeitar as pessoas também. Não é querendo ser superior a ninguém, mas fazer o que tem que ser feito sem querer chamar a atenção de ninguém e ir embora. É só mais um dia. Tem 200 quilos ali, mas é a mesma seriedade de quando tem 10 quilos, entendeu? E aí isso é um trabalho de conclusão, para que vocês entendam que esse peso não sai do chão do dia para a noite. Vocês percebem que é uma preparação de 80 dias para fazer isso aí. Então, eu saí para fazer isso aí num dia comum para mim, porque eu estava apto para fazer.
seja o bastante, cobrindo a costa de todos vocês. Se botar contra vai ver que tem sempre tempo ruim quem tá do lado oposto. Esse é pelo sonho do meu filho que repousa no meu colo, que não faz ideia do poder de compra das notas pelas quais pais correm, pais morrem nesse território. Grande parte não tem pai, sobra, vai ter pais como. É sempre a mesma história, eu sei, dói. Calejei ossos, pensei na situação além da minha ira. Vingança é um prato que se come frio, então respiro pra que não desconte em quem tá ao redor. Ainda bem sei de cor quem deseja o meu melhor e quem só deseja o melhor porque crê que meu ego é minha derrota. Logo eu que desde sempre andei só. Eu tenho ambição de sobra, quero ser rico e ter posses. Elogios não cobrem minha visão. Quero joias e o mais novo Rolls Royce. É espetacular, porém tu é o obstáculo. Poderia só me contentar com o fato de ter superado o fracasso, mas não. Não acho que isso seja o bastante. Não acho que isso seja o bastante, cobrindo a costa de todos vocês. Se botar contra vai ver que tem sempre tempo ruim quem tá do lado. Eu poderia assassinar o pior assassino com uma morte digna, mas um cínico eu não conseguiria. Nunca suja as mãos de sangue, culpam vítimas por seus crimes e os condenam como Dante. Oferece dinheiro, conversa com calma, contamina seu caráter, rouba sua alma. Te exibe numa publi, usa de exemplo, financia um filme, romantiza o sofrimento. Que se inicia o julgamento. Querem me comprar com joias Tiffany, Prada, Alexander Wayne. Falar pros meus chapas disso aqui, tipo blá blá blá. Quanto era mesmo Pix? Dá pra uma família e um círculo de amigos. E quanto às vinícolas no sul do mapa, quanto aos presídios e os trens lotados, e quanto às terras que cês têm roubadas, e quantas mortes tem em cada milhão, quanto sangue tem em cada 1000 conto, quando sua herança rende mais que 1000 ganham ao ano. Eu socaria sua filantropia no seu gulag no campo se eu pudesse. Tanto mesmo que sua propaganda não me engane, aqui estamos, pronto pro rolê, ser de viver, ver de vingança. E esse tribunal popular declara por unanimidade a sentença. Não acho que isso seja o bastante, cobrindo a costa de todos vocês. Se botar contra vai ver que tem sempre tempo ruim quem tá do lado oposto. Não acho que isso seja o bastante. Não acho que isso seja o bastante. All according to plan.
qual era o fundamento de se fazer música. Muitas vezes se igualaram nos padrões. Começaram a fazer umas coisas que não tem sentido pra arrumar dinheiro. Os primeiros caras faziam música, não faziam música por dinheiro.